a ordem dele é ide e fazei discípulos, ou seja, ensinai a qualquer pessoa que aparecer na tua frente, em todos os lugares. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao episódio 42 do nosso Gen TV. Vamos uma salva de palmas? Aê! Episódio 42, gente. Graças a Deus estamos aqui de volta para poder falar sobre um tema muito interessante que vocês vão descobrir daqui a pouco. Eu vou apresentar quem está comigo nessa bancada, que é a minha amiga / cunhada, Gabriele Ribeiro. Palmas para ela, palmas! Que, inclusive, foi ela quem escolheu o tema. E ela vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Oi, gente. Boa noite. Paz do Senhor, tudo bem? Então, esse tema, ele é um tema, como a gente ainda está fazendo um certo mistério aqui, né? Qual será esse tema? Ele é um tema do qual eu acho que os jovens, eles precisam se aprofundar um pouco mais. Vou dando umas dicas aqui, talvez você aí de casa consiga acertar antes de eu falar o que é. Mas ele faz parte de uma disciplina que nós temos que ter como cristãos, né? E como uma jovem crescida na Assembleia de Deus e conversando, né, com outros jovens, não só da Assembleia de Deus, mas de outras denominações, eu percebi que muitas pessoas têm uma certa mistificação, né? Falei certo? Falou certo. Sobre esse tema. Muitos olham e falam, pô, Gabi, até queria fazer, mas quais que são as regras? Como que funciona? Eu não sei se tem alguma coisa a mais. Como que faz? A verdade é essa. Na minha igreja não falam muito sobre isso. Enfim, então a gente está aqui realmente para desmistificar esse tema, que é um tema muito simples, é algo que melhora muito a nossa vida espiritual com Deus, porque, como eu disse, é uma disciplina que nós, como cristãos, temos que passar a ter no nosso cotidiano. E é isso, você já sabe qual que é o tema? Já entendeu aí? Pegou a linha? Ainda não? Pode falar já? Pode. Agora. Agora? Que é? Esse tema, galera, é jejum, meus amigos. Jejum. Ei, lasqueira. Jejum e propósito. Isso aí. Né? Você Vamos faz falar jejum, um pouquinho. Eu costumo fazer, é bom. E propósito, costuma fazer? Todo jejum tem que ter um propósito, Sério? né? É a mesma coisa? Ou Não é diferente? sei, será? Será? Não sei. E voto? Você sabe o que é voto? Não sei, não. É aquele negócio que a gente aperta assim, ó, confirmar. Ih, será? Aquele voto e confirma? Voto e confirma. Ou a gente anula, enfim. Mas, é branco, né? Ou é branco, enfim. Então, não sei. Será que é? Não sei. Quem que vai tirar essa dúvida da gente? Que é a nossa convidada. Quem? Quem será? Que é a nossa irmã Rosimar Calais. Palmas pra ela! Estamos aqui com a irmã Rosimar Calais. Rose, se apresenta pro pessoal de casa. Quem é você? Da onde você veio? Ai, meu O que Deus, você vim de vai muito falar? longe. Gente, eu vim de muito longe. Oi, gente, paz do Senhor, que alegria estar aqui com vocês hoje. Qual é a edição mesmo, Gil? 42. 42 do Gen TV, que maravilha. Estou aqui com essas meninas lindas, Gil e Gabi. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a Rosimar Calais. Eu sou da DCI, gente. Todo mundo aqui me conhece. Mas pode ser que alguém que não é daqui da DCI não me conheça, então eu vou me apresentar. Eu sou a Rosimar Calais, sou casada com o evangelista Carlos Henrique. Tenho 3 filhos lindos, o mais velho está casado com a minha nora bem, que todo mundo conhece. Sou advogada, membro aqui da Assembleia de Deus de Coqueiral de Taparica. E é isso, acho que tá bom. Seja muito bem-vinda à nossa banca do Gen TV para poder falar sobre esse tema que é tão precioso e tão, às vezes, até negligenciado, né? Dentro Verdade. das igrejas. Gabi e Rose, o que é jejum? E aí, Gabi, o que é jejum? Eu respondo primeiro? Pode responder. Olha, jejum pra mim, seguindo aí a base bíblica, né, claro, é realmente eu me abster de comida, né, comida, água, e realmente com o intuito de afligir o meu corpo, mas em busca de estar mais próximo de Deus, né, de me aproximar. Claro que a gente vai ver diante da Bíblia algumas situações aonde a pessoa ela vai jejuar em busca de alguma proteção, em busca de
direcionamento, fortificação espiritual, entre várias outras que a gente ainda vai abordar aqui durante o programa. Mas é isso. Então, sempre tem que ter um objetivo, o jejum. Ele tem que ser feito com um objetivo específico, né? Você falou aí sobre se abster de comida, né? Se abster de bebida. E quando eu me abstenho de chocolate, por exemplo, funciona a mesma coisa? E aí, jejum Rose? da mesma forma, Rose? Bom, a Gabi já trouxe aí, né, um panorama do que é jejum. De fato, o jejum ele é a abstinência de alimentos. E o jejum é interessante, nós estávamos até conversando aqui antes de começarmos a gravar o programa, que o jejum não é a abstinência de algo ilegal. É a abstinência de algo bom, que no caso é o alimento, né? Então, a gente se abstém de alimento e muita gente confunde isso. Ah, eu deixei de comer chocolate, eu estou fazendo jejum de chocolate? Ah, eu estou fazendo jejum de TV, estou fazendo jejum de internet. Não, gente, isso não é jejum. Jejum é a abstinência mesmo de alimentos para um propósito. Todo jejum, ele precisa ter um propósito. Então, o jejum ele é a abstinência de algo legítimo, não é de algo errado, né? Mas nós precisamos fazer isso, abster-se de algo para nos apropriar de algo melhor ainda. Né? Então, o jejum não é apenas uma abstinência de alimento para eu ficar fitness. Tem gente que acha, vou fazer jejum para emagrecer. Aí a gente Não, já isso aqui engata não no é. jejum intermitente. Não é o jejum intermitente, não tem nada a ver. O jejum bíblico, aquele que a Bíblia nos ensina, ele é o jejum total, abstinência de alimentos para um propósito. E a gente vai continuar falando sobre isso. Então, gente, a pergunta foi se jejum de chocolate é jejum, não é isso? Se vale a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pelo menos eu aprendi que não. O jejum, ele tem um propósito, ele é específico para algumas situações que nós vamos falar aqui no decorrer do programa. E são situações espirituais, né, Rose? Exatamente, são situações espirituais. Eu acho que, como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, você jejua por um fim específico, por um fim espiritual específico. Às vezes você está passando por uma situação espiritual, você não consegue ver o mundo espiritual, só que ele é muito mais palpável do que o nosso mundo físico. Eu costumo falar isso. E você não pode lidar com a carga espiritual sozinho, ou só com o conhecimento, né? Como a gente estava falando aqui, ou somente com leitura da Bíblia, com oração. Mas o jejum, ele precisa estar presente na nossa vida diária, né? Na nossa vida devocional. Sim. Como Jesus falou naquela passagem que os discípulos tentaram expulsar o demônio, e aí não conseguiram, e aí perguntaram para Jesus, mas como que o Senhor conseguiu expulsar e a gente não? E por que ele não saiu quando a gente falou em nome do Senhor para ele sair? E aí Jesus explicou que existem caças de demônios que saem com jejum e oração. Sim. Então, não basta só você fazer jejum também uma vez na vida e você tem eu fiz um jejum agora e aí eu tenho 1 semana de poder, por exemplo, né? Ou eu fiz o jejum agora e eu tenho 2 semanas de poder. Não tem prazo isso. Mas você precisa ter uma vida de consagração. O jejum, ele é como um devocional, né? Uhum. Eu não vou dizer que ele vai ser diário, mas ele precisa ser constante. Não tem como eu fazer o jejum hoje e vou ficar daqui 30, 40, 2 meses, daqui 1 ano eu faço um outro jejum. Você estava falando aí dos propósitos, por que nós fazemos jejum? Então, eu até trouxe aqui alguns propósitos espirituais claros, por que nós jejuamos? O que se busca com o jejum? Aí eu coloquei aqui comunhão com Deus. A gente jejua para buscar comunhão com Deus. A gente jejua para buscar intimidade com Deus. A gente jejua por auxílio divino. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que jejuaram porque buscavam um auxílio divino. A gente jejua para quebrantamento no nosso coração. Eu me quebranto diante do Senhor, eu me humilho diante dele. Eu busco arrependimento diante do Senhor. E coloquei também
para buscar poder espiritual. Uhum. Quando Jesus fala para os discípulos, né, esse texto que você citou, eles tentaram expulsar o demônio de uma criança, eles não conseguiram, e vão e perguntam para o Senhor, mestre, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E o Senhor responde, porque existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Ou seja, eu preciso de autoridade, eu preciso de poder de Deus para expulsar certas castas de demônio. E como é que eu busco o poder de Deus? Quais são as ferramentas que eu utilizo para buscar esse poder de Deus? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus, consagração, propósito, que é uma coisa que, né, a gente vai falar aqui também. Eu faço alguns propósitos com Deus. Então, é um conjunto de coisas e o jejum faz parte desse conjunto de atitudes que eu tenho para buscar esse poder de Deus. O jejum, ele precisa fazer parte da vida do crente. Porque se ele não fosse importante para nós, Jesus não ia falar dessa forma com os discípulos. Foi um alerta que ele deu. Olha, não pensem em vocês que vocês vão sair por aí expulsando o demônio aleatoriamente sem buscar poder de Deus. É isso que ele estava dizendo. Não funciona dessa forma. Não funciona assim. Para expulsar certas castas de demônios, vocês precisam buscar poder de Deus, porque ela só sai através da oração e do jejum. Ele deixa claro para nós que as armas que nós precisamos utilizar para buscar de Deus essa autoridade, essa condição de expulsar essa casta de demônios é a oração e o jejum. Então, o jejum, ele é uma arma, né, uma ferramenta que nós, servos do Senhor, utilizamos para buscar intimidade com Deus, quebrantamento, poder de Deus, intimidade com Ele. Porque quando eu me abstenho de alimentar a minha carne, eu alimento o meu espírito, né? Eu busco as duas coisas, né? O conhecimento e a graça, como eu falei aqui para vocês anteriormente. É o equilíbrio, né? O equilíbrio. E agora a gente já entendeu, né? Um pouquinho do que é o jejum, alguns objetivos. E agora vamos para a questão, assim, das regras. Quais são as regras do jejum? Ah, tem tempo, tem que fazer o jejum só vai ser válido se for de 12 horas para mais. Ah, um jejum de 8 horas. Pô, jejum rápido, é assim. Será que Deus está recebendo esse jejum? Baby. Ah, eu tenho uma questão de que eu não vou comer, mas eu quero, durante esse jejum, às vezes na questão de um jejum um pouco mais prolongado, né, de um dia e meio, eu quero pelo menos beber uma água. Será que eu posso? Será que eu não posso? Como que funciona? Mas isso aí, essa é a dúvida, assim, acho que geral. Muita gente tem realmente dificuldade em entender como ele vai fazer esse jejum. Aquilo que nós estávamos falando antes de começar a gravar o programa. Eu aprendi, eu sou das antigas, né, gente? Assim, então, assim, eu aprendi que o jejum que a Bíblia nos ensina, ele é o jejum total, né? Mas a gente tem aí algumas novidades, algumas inovações do jejum de Coca-Cola, do jejum de chocolate, do jejum de Daniel, do jejum parcial, né? Mas o que nós aprendemos é aquele jejum mesmo que você faz com objetivo, com propósito e com tempo determinado. Eu não começo um jejum, vou jejuar até a hora que der. O jejum, ele precisa você ser objetivo nele. Eu oro e digo, Senhor, amanhã eu quero fazer um jejum para me aproximar mais do Senhor. Eu quero buscar mais intimidade contigo. Então, eu vou jejuar. Eu começo a partir de meia-noite, né? Normalmente é o que nós marcamos para começar o jejum. Eu vou começar a partir de meia-noite. Eu vou até amanhã, às 4 horas da tarde. Ou, Senhor, eu não consigo ir até às 4 horas da tarde, não posso. Eu tenho um compromisso, eu vou tomar um remédio. Então, eu vou até o meio-dia. Mas se eu posso, eu que vou estabelecer, gente. Se eu vou fazer um jejum de 8 horas, um jejum de 12 horas, de 24 horas. Agora, imagine. Senhor, eu vou começar a fazer um jejum à meia-noite. Vou fazer um jejum de 9 horas. Aí eu durmo até 8h30, levanto às 9 e tomo café.
Eu fiz jejum? Não, mas todo Eu não mundo- fiz jejum, né? Eu tava A dormindo. sua carne nem Ué. sentiu. Não, eu alimentei a minha carne a noite toda com sono, e aí eu resolvo 8h30, eu acordo, e aí eu vou fazer... eu jejuei até 9 horas. Não, você ficou sem comer até 9 horas. Você não jejuou até as 9. Então, eu faço ali o meu propósito de jejuar por 14 horas, por 24 horas, né? E estabeleço com Deus esse limite. Então, eu acordo no horário normal, né? Que eu tô habituada a acordar, 6h30 da manhã, 7 horas. Lavo o meu rosto, penteio o meu cabelo, escovo os meus dentes e conduzo o meu dia normalmente. Eu estou num propósito com Deus ali. Então, quando eu termino esse período, que pode ser, né, como eu falei, das horas que eu achar necessário, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou entregar esse período ao Senhor. Eu tive um objetivo, eu disse qual era o meu objetivo, que era buscar mais comunhão, mais intimidade com Deus. Eu estabeleci um tempo e eu entrego esse jejum. Entendi. E Eu tem tenho uma pessoas dúvida. que elas não têm. Eu vou fazer um jejum. Não sei, vou ver até quando dá. E aí, às vezes, quando dá 11 horas da manhã, a barriga começa a roncar, né? Fala, não dá não, vou tomar meu café. Já estou me Já desfalecendo. estou me desfalecendo. Porque falta propósito. Mas se eu marco um horário, se eu coloco um propósito... Gente, isso não é regra, tá? Isso aqui é o que eu, Rosimar, faço. Que eu entendo que seria correto, né, de fazer. Então, se eu estabeleço um horário até, vamos dizer, 16 horas, 18 horas... Me deu fome por volta de meio-dia, eu vou lá, dobro meu joelho, Jesus, me dá graça, me dá força, me ajuda. Eu tenho um horário estabelecido com o Senhor. Gente, daqui a pouco você não tem mais fome, não. Sua carne começa a ser mortificada. E aí você começa também a ter experiência com o Senhor, né? Pra poder... Porque às vezes a gente acha que a gente não vai aguentar. Às vezes a gente acha que... por exemplo, né? Acordei 6 horas. Aí eu marquei o meu jejum para até as 16 horas. Aí, durante esse período, rolou o dia, né, e tudo mais. Aí chega, sei lá, meio-dia, você vê todo mundo almoçando. Aí você não vai almoçar porque você está em propósito, tá no jejum. Só que a sua carne, ela começa a pedir, né? E aí, cadê a comida? E aí? Exatamente. Não vou ser alimentada? Cadê? Uhum. E aí você acaba tendo essa experiência, né, com o Senhor, de dobrar o seu joelho, de conversar com Deus, de falar sobre, Senhor, me ajuda, porque eu tô com fome, a minha carne precisa ser alimentada, mas o Senhor sabe que eu tô em propósito. E aí, como você falou, você vai acabar não sentindo mais fome. Isso só quem faz é o Senhor. E aquilo que eu tinha comentado com vocês também, o jejum, ele é a abstinência de algo que é legal, Uhum. não é de algo errado. Porque se alimentar é natural do ser humano. Uhum. É um prazer pegar um bom café da manhã e comer, né, almoçar um bom prato de comida. É natural. É a abstinência de algo que o meu corpo precisa. Mas eu deixo de alimentar o meu corpo e a minha carne para alimentar o meu espírito, para buscar de Deus aquilo que eu preciso, que pode ser, Senhor, eu quero jejuar porque eu preciso do teu poder. Por exemplo, eu prego, eu ministro, eu viajo, eu preciso jejuar, Deus, eu preciso de unção, eu preciso do teu poder. Eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Eu já me deparei com situações em alguns lugares que eu fui, que se eu não estivesse preparada espiritualmente, eu não conseguiria vencer. Então, eu estou fazendo jejum porque eu tenho um objetivo. Uhum. Estou fazendo aleatoriamente. Vou jejuar. Por quê? Por nada. Não. Todo jejum precisa ter um propósito. Eu preciso saber por que eu estou jejuando. Preciso saber por que eu estou jejuando. E aí, as causas, né, são variadas, como eu já disse aqui. E aí, com relação a isso, com relação ao jejum, qualquer pessoa pode fazer jejum? A minha pergunta se refere àquelas pessoas que não conhecem, às vezes não conhecem, né, o próprio corpo, às vezes tomam remédio, tem um remédio controlado para ser tomado, ou às vezes também não conhece, né, o próprio corpo e desmaia, sei lá, tem uma crise, né, de hipoglicemia e desmaia. Então, por essa pergunta, qualquer pessoa pode fazer? Como fazer? Gil, eu penso que
tudo que nós formos fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. E com ordem e decência. E nós né? precisamos ter coerência. Se eu sei que eu tomo um remédio porque eu tenho algum problema de saúde, eu tenho uma deficiência de glicose, de, Nutriente, sei né? lá, de alguma coisa, e eu não posso ficar muitas horas sem me alimentar, eu vou gradativamente. Uhum. Eu não vou resolver fazer um jejum de 12 horas, de 24 horas, se eu sei que eu tenho uma questão de glicemia, que ela pode cair, que ela, sei lá, Uhum. alguma situação como essa. E eu vou lá, não, porque eu vou fazer, Deus entende. Não, Deus vai me sustentar lá. Deus vai me sustentar. Não é assim. Então, se eu tenho algum problema de saúde, eu preciso conhecer o meu corpo. Eu preciso saber das minhas limitações. E Deus entende isso. Então, Senhor, eu não consigo fazer um jejum hoje de 8 horas, de 12 horas. Mas eu consigo fazer um jejum de 4 horas porque eu tenho um horário para tomar um remédio. E se eu vou tomar um antibiótico, eu vou tomar um antibiótico de estômago vazio. Então, eu posso deixar passar esse período que eu estou tomando um antibiótico, que é um remédio forte, que eu preciso estar bem alimentada, e posteriormente a isso, eu faço o meu jejum. Ou se eu tenho um remédio que é de uso contínuo, que eu tenho que tomar todos os dias, eu também tenho que ter sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor, ele preza muito mais pela obediência do que pelo sacrifício. Uhum. Então, eu não vou fazer sacrifício de tolo. Eu vou fazer... não é que eu também não, em alguma situação, se eu sou uma pessoa saudável, eu não vou mortificar a minha carne, como nós falamos aqui. Agora, se eu tenho um problema de saúde, eu tenho que ter sabedoria. Eu penso dessa maneira. Eu não posso ser incoerente e tentar fazer algo que o meu corpo não responde de forma positiva só para dizer eu jejuei 12 horas. Então, eu preciso de sabedoria. E aí, inclusive, vai de encontro também aquilo que você falou, aquilo que nós falamos, né? Que a vida de jejum, ela não pode ser feita apenas num momento específico. Exatamente. Até porque se você faz o seu jejum, né? Apenas uma vez. Aí, daqui a um ano, você faz outro... Você não conhece seu corpo para poder saber até quando você vai aguentar, né? Se você aguenta um de 12 horas ou se você aguenta um de 4 horas. Então, indo gradativamente, você vai conhecendo até onde você consegue fazer, né, o jejum e vai superando o seu Sim. corpo até lá, né? E outra questão também é que remédio não é alimento. Uhum. Remédio não é alimento. E a gente está falando de abstenção de alimento. Então, se eu tenho que tomar um remédio e eu preciso de um pouquinho de água para tomar esse remédio, eu não estou alimentando o meu corpo. Eu estou fazendo o uso de algo que eu preciso para o meu organismo, né? Que é necessário ali. Eu tenho um problema de saúde e eu preciso tomar. Então, a gente tem que saber. Remédio não é alimento. Eu já vi várias vezes o pastor mesmo ensinando aqui na igreja. Irmãos, nós vamos jejuar, vamos ter uma consagração. Mas se você tem que tomar seu remédio, vai lá e toma seu remédio, pelo amor de Deus. Uhum. Ninguém desmaiando aqui, não. Não quero ninguém desmaiando aqui, não. Entendeu? Então, remédio não é alimento. E jejum é abstenção de alimento. Não é abstenção de remédio. Rose, agora eu tenho uma dúvida também. O que acontece? Às vezes, acontece da pessoa apresentar o jejum e falar, Deus, eu vou fazer jejum com o propósito dessa situação e eu quero entregar para o Senhor até 4 horas da tarde. Deu 4 horas da tarde, a pessoa foi direto de jejuar já, pro jejum dela, comer e esqueceu de entregar o jejum dela. Nossa, real, Que cara. acontece, Entregar jejum. Olha Uhum. só, quem nunca fez que atire a primeira pedra. Eu já fiz e eu fiz esse domingo. E aí? Esse domingo lá atrás. Deus, ele recebe o jejum ou a gente perdeu aquele momento? Olha, a Bíblia não fala sobre essas coisas. Eu, pelo menos, nunca encontrei isso na Bíblia. E eu creio num Deus misericordioso. É com isso que eu conto. Eu creio num Deus misericordioso. Se eu fiz o meu período de jejum, eu fiz a minha consagração, mas por algum descuido ali, eu não fui lá, entreguei naquele momento, mas eu cumpri o meu horário que estava, né, estabelecido comigo e o Senhor, e eu disse, Deus, eu vou jejuar até as 16 horas. Deu 16h10, 16h15. Eu, por algum motivo, fui lá e comi alguma coisa antes de entregar. Eu não creio que Deus vai desperdiçar esse momento que você teve com Ele.
Você pode dobrar o seu joelho e falar, Deus, Perdoa. ó Senhor, foi mais forte que eu. Eu fui lá e comi alguma coisa antes de dobrar os meus joelhos aqui e orar ao Senhor. Mas eu entrego o período que foi até às 16 horas, porque agora já passou. Gente, Deus é misericordioso. O Senhor nos entende, Ele sabe que nós somos seres humanos, né? Deus não nos trata como seres divinos, superpoderosos. Não, Deus ele é misericordioso. Que bom, graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso. Exatamente. E outra dúvida também. Muitas pessoas perguntam do seguinte, Gabi, vou fazer o jejum. Às vezes a pessoa ela tem a rotina dela, né? Do dia a dia, sai de manhã, trabalha, às vezes... Vou colocar assim até como se fosse uma rotina minha. Vou entregar 4 horas da tarde. Mas logo de manhã cedo eu já tenho que ir para o trabalho. Logo em seguida só tenho um horário de almoço e eu volto para o trabalho. O meu jejum, em tese, a gente tem que ter o nosso momento com Deus. E às vezes tem aquela pessoa que vai ficar a manhã inteira em casa, às vezes não tem, ou é um final de semana. A pessoa ela precisa estar o tempo inteiro daquele momento de jejum em oração, em consagração, claro, né? Uhum. Mas naquela questão, assim, de estar com a Bíblia lendo... Cantando louvor, cantando assim, na cabeça. Tipo assim, ficar vivendo aquele momento inteiramente em Deus, assim. Uhum. Claro que a gente vive com horários sem cessar. Não tem, Gabi, não tem essa regra na Bíblia. Imagine todas as pessoas que trabalham no turno normal, então elas nunca jejuariam. Ou não fariam trabalho direito. Ou, você entendeu? Então, assim, Porque ficaria com uma eu cabeça lá, trabalho. outra aqui. Eu tenho um turno que eu começo às 8 da manhã, ou às 9, vou até às 17, ou até às 18 horas. Mas eu quero jejuar. Mas como que eu vou jejuar se eu vou estar trabalhando? Gente, a Bíblia, ela tem um versículo que fala que nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar é ficar 24 horas de joelho? Não. Mas se eu estou no meu trabalho e eu estou com o meu pensamento fixado em Deus, orando ao Senhor, clamando a Ele ali, eu estou ligada com Ele 24 horas. E eu estou jejuando. Então, eu estou ali trabalhando, estou no computador e estou, Jesus, eu gostaria até de estar na minha casa, ouvindo um louvor, fazendo o meu devocional ali, tirando o meu momento com o Senhor, mas eu estou no meu trabalho. Receba a minha adoração, receba o meu jejum, o meu propósito. Você sabe por que eu estou jejuando? Claro que isso é normal. Agora, se você está em casa, num feriado, eu quero aproveitar que eu estou em casa nesse feriado, eu vou tirar esse dia para me fazer um jejum e ficar mais ali reclusa. Aí você entra para o seu quarto, você dobra o seu joelho, você tem seu momento de oração, de um louvor. Isso é bom. Mas isso não é regra. Eu não vou deixar de jejuar porque eu estou trabalhando. Eu não vou deixar de jejuar porque eu estou fazendo uma viagem ou alguma coisa nesse sentido. Porque não existe essa regra. Tanto que Jesus ele fala, quando os discípulos falam sobre o jejum e eles conversam, e ele recrimina o tipo de jejum que os fariseus faziam, ele fala o quê? Não precisa que as pessoas saibam que você está jejuando. Você levanta, lava o seu rosto, né? Não precisa que os homens vejam, você é todo moribundo ali porque está jejuando. Não, está num propósito de jejum, vai trabalhar normalmente, mas o seu pensamento, sua ligação com ele, seja onde você estiver, ela vai estar funcionando normalmente. Rose, mas eu estou no meu trabalho, deu a hora do meu almoço, ou do momento que eu falei para o Senhor que eu ia encerrar. O que eu faço? Se não tiver como você entrar num cantinho da cozinha, for numa salinha secreta, ou for no seu banheiro lá, e em espírito orar ao Senhor, aonde você estiver, sentada com a sua cadeira. Não precisa nem fechar os olhos se não puder. Ali naquele momento você está ligada com o Pai e está dizendo, Deus, estou entregando ao Senhor o meu jejum. Receba para a glória do teu nome. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, eu até anotei aqui, não sei se eu vou encontrar agora, mas lá em 1 Coríntios fala que quer comamos, quer bebamos, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Então, não existe essa regra, eu vou jejuar só quando eu estiver em casa, porque eu preciso ficar reclusa no meu quarto. Não. Tá vendo aí, jovem? Não use trabalho como desculpa ou faculdade para não jejuar. Não mesmo.
A gente já tem aqui, ó. Rosimar já falou. Não precisa mais, Não tá? mesmo. Usar essa desculpinha não, que não cola. Não tá mesmo. bom? Vou jejuar só das minhas férias. Quando eu tiver de férias, eu vou jejuar. Quando eu tiver de férias, não vai. Vai sim. Porque aí você Confia. vai sair pra praia, você vai querer sair com os amigos. E quando você vai ver, passou os 30 dias de férias e você não jejuou. Então, o jejum, ele é prática diária. Tá trabalhando? Tá jejuando. Tá no ônibus, tá com o pensamento ligado. É a mesma coisa de orar. Você fica 24 horas de joelho, Gil? Orando sem cessar? Não. Eu vi uma frase esses dias falando sobre a oração, que oração como sementes de fé são aquelas que você faz ao afogar um arroz, Nossa, eu vi esse ao post lavar uma desse. roupa, quando você está no carro dirigindo. Gente, ninguém precisa ficar 24 horas de joelho ou recluso num quarto para ser santo, não. Não, gente, e sabe o que é Buscar a engraçado? santidade, não. Uma das minhas maiores experiências com Deus, de ouvir Deus falar comigo, é lavando louça. É às vezes, maravilhoso. cozinhando, É bom a gente demais. tá ali, aí coloca um louvor pra tocar, daqui a pouco você tá tipo assim, Deus, É que maravilhoso. é uma presença que a gente É maravilhoso. sente. Gente, é muito bom. Eu me lembro de uma vez, rapidinho, vou contar para vocês aqui. Eu estava indo para a faculdade, que eu estava ainda fazendo a minha faculdade. Ali naquela reta, em frente ao VV e o shopping, né? Naquela Aham. reta ali. Eu tinha saído de casa, assim, numa correria muito grande, não tinha tido tempo de orar. E eu estava indo, e quando eu entrei no carro, eu ainda tenho essa mania de entrar no carro e falar, Jesus, senta aqui, gente. É o meu jeito de Sim. conversar com ele. Jesus, senta aqui pra gente bater um papo. E eu fui conversando com Deus e orando ali, dirigindo. Gente, quando eu passei, estava naquela reta da faculdade, eu senti uma presença de Deus dentro do carro de uma forma tão gloriosa que eu tinha a sensação de que o carro levitava. Que coisa linda. Se meu Jesus Deus. tivesse voltado naquele momento, eu tinha ido para a glória. De tão gostoso que foi. A sensação que eu tive foi mesmo do arrebatamento da igreja. Sabe aquele momento que você fala assim, tô subindo, mas eu não tava. De tamanha era a presença né, de glória. Deus ali. Eu estava dentro do carro, indo para a faculdade. Então não importa o local, não importa o lugar que você esteja. Jesus está junto. O que Eu importa ia- é termos um coração contrito na presença Quebrantado e Exatamente. contrito. Isso é Sim. maravilhoso. É maravilhoso as orações feitas de forma ordinária, né? Sim. Na vida cotidiana. Ter Sim. uma vida de oração, não apenas você escolher um momento para você dobrar um momento específico, né? Um momento porque a igreja te chama, por exemplo, para poder fazer esse momento específico. Ah, só agora que a igreja me chamou que eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Uhum. Não é sobre isso, né? É Não. sobre ter uma vida de oração. Ter uma vida contínua. É muito bom você ter um momento que você entra pro seu quarto, fecha a porta e cumpre Mateus 6. Né? Isso aí. É maravilhoso. Aí você entra e ora em secreto, e a Bíblia fala que o seu pai, que vê o secreto, vai te recompensar. Isso é muito bom. Mas no dia a dia que nós vivemos, de uma vida tão ativa, se nós não criarmos esse, como que eu posso dizer? Essa rotina mesmo de Um oração, hábito, né, esse de oração. hábito de oração constante com o Senhor, independente de onde você estiver, você não vai ter tempo para orar de forma extraordinária, assim como as pessoas querem. Ah, eu tenho que chegar em casa e você não vai conseguir. É bom a gente ter esses momentos? Mas essa vida de oração ordinária, no dia a dia, no afazer do seu trabalho ali, na sua casa, na faculdade, no carro, essa oração ela é uma semente de fé extraordinária. Eu já venci muitas batalhas com essas orações em pé, em volta da pia, fazendo comida, lavando vasilha, fazendo comida, lavando roupa. Muitas vezes. Coisa linda, meu Deus. É, E, assim, maravilhoso. às vezes, nós, principalmente do meio pentecostal, né? Às vezes a gente quer muito do sobrenatural de Deus, quer viver o sobrenatural, quer ver coisas assim, o mundo espiritual. Deus, que o Senhor abra os meus olhos, porque eu quero ver os teus anjos, mas esquecem que a gente vai ver demônio também, né? Com certeza. Mas... E aí, na parte realmente da disciplina, de valorizar o ordinário, como a Gil colocou bem, cara, é maravilhoso quando a gente vê, olha pro céu e a gente vê a grandiosidade de Deus, né? O pastor mesmo, terça-feira, estava falando sobre a revelação, né? Que a própria natureza revela o sobrenatural de Deus. Sim. Quando a gente olha pelo céu, que é uma pintura, gente, um pôr do sol,
lindo, a gente vê a grandiosidade de Deus ali. E é uma coisa ordinária, porque está presente no nosso dia a dia. Sim. Então, que nós possamos também ter a questão, tanto na disciplina de oração quanto de jejum, para a gente ter um entendimento, né? Que a gente não tem que fazer só buscando ansiar por viver coisas sobrenaturais na presença de Deus, porque às vezes não vai ser. Às vezes vai ser, a gente vai fazer o jejum ali e tá tranquilo. Você não vai ter uma vivência sobrenatural logo em seguida, Isso. como às vezes acontece, de ter uma retaliação, de ter alguma experiência realmente boa espiritualmente. Às vezes vai ser só uma coisa de rotina, mas a gente precisa da rotina pra gente criar disciplina. Exatamente. Então, que possamos valorizar cada vez mais o ordinário. A gente precisa valorizar isso e entender que o jejum, ele não é algo que começou ontem. Ele é uma prática bíblica que começou lá atrás, com os patriarcas, com os profetas, né? O próprio Jesus, ele precisou orar e precisou jejuar. A igreja primitiva, os discípulos fizeram isso. Então, é uma prática que está presente em toda a Bíblia. E que, infelizmente, em desuso na igreja contemporânea. É uma prática, inclusive, que veio lá do Antigo Testamento, né? Veio lá do Antigo Testamento, é isso que eu estou tem- falando. Ela veio lá, você começa lá no Antigo Testamento, você vai vendo os patriarcas, os profetas, né? Todos eles jejuavam, buscavam a Deus. No Novo Testamento, os discípulos, Jesus, né? A igreja primitiva, toda a história da igreja. Não dá para a gente falar tudo isso, mas se as pessoas forem pesquisar a prática do jejum, ela não é algo que começou ontem, ela está na Bíblia. Nós precisamos disso de forma ordinária. Para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente precisa disso. Não é algo que eu vou fazer extraordinariamente. De vez em quando eu sinto uma vontade. Não, é necessidade. E, assim, uma coisa que tem me preocupado um pouco, eu tenho conversado com os meus lá em casa, é que nós temos deixado de viver coisas extraordinárias porque nós não vivemos o ordinário. Nós temos deixado de viver experiências grandiosas com Deus porque a gente não vive o ordinário com Ele, que é o dia a dia com Ele, que é aquela vivência com Ele de todos os dias. Eu tenho falado muito isso lá em casa. Jesus, ele tem para a sua igreja coisas inefáveis para ser mostradas e reveladas. Haja visto aqui na nossa igreja, quando se tira alguns períodos maiores de oração, de jejum, a gente já começa a ver um mover de Deus diferente. Exato. Não é? Vocês percebem isso? Eu percebo isso. Então, eu fico pensando nitidamente, quando a igreja se coloca mesmo naquele objetivo de buscar, de orar, de jejuar, se nós fizéssemos isso de forma ordinária, nós viveríamos coisas extraordinárias com Deus. Até porque quem mudou não foi Deus, Exatamente. foi a gente. Porque a gente tomou um posicionamento diferente, né? A gente tomou um posicionamento de jejuar ou não. Isso é até engraçado, que é uma coisa que eu comento com a Gil bastante, que antigamente a gente ouvia muito testemunhos de cura, de libertação, de coisas sobrenaturais acontecendo de uma maneira um pouco mais rotineira no meio cristão, né? Dentro da igreja. E aí a gente olha para a igreja de hoje, cadê aquele monte de cura? Deus cura? Deus ainda cura. Eu já fui curada algumas vezes, glória a Deus. Mas por que hoje parece que essas coisas sumiram dentro da igreja? Como a Gil falou, não foi Deus que mudou, foi a gente, porque a gente não busca ele daquela maneira ordinária. A gente, principalmente a juventude hoje em dia, ela não tem mais aquele prazer de debruçar sobre a palavra de Deus, buscar, falar, Deus, eu quero te ouvir, fala comigo. Deus, eu quero ser usada. Hoje os jovens não têm mais a missão de querer ser pastor, de querer ser pregadora, missionária. Por que os desejos dos jovens hoje tá totalmente no mundo comercial? Quero ganhar dinheiro, quero ser uma boa profissional, quero fazer altos projetos. Mas cadê a minha ambição de viver para o reino? Que é aquilo que é exortado para a gente, né? Buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas vão serão acrescentadas. Que eu falei anteriormente com vocês. O jejum, ele é a abstenção de algo legítimo. O que Jesus falou? Que nos últimos dias, eles seriam como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comer é pecado? Não. Beber é pecado? Beber água refrigerante, viu, gente? Casar é pecado? Não.
problema é que essas coisas que são legítimas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Têm sido as nossas prioridades. Essa dificuldade que principalmente os jovens têm, Gabi, em buscar mais a Deus, ela se dá por causa do ativismo que nós vivemos. Uhum. A gente vive uma busca desenfreada pelo ter. Eu preciso de uma faculdade, preciso correr atrás disso, eu preciso trabalhar, eu preciso casar. Então, todo mundo nessa busca desenfreada. Parece que não é suficiente. E parece que não é o suficiente. E aí eu estava pensando hoje, buscando algumas coisas, estudando sobre esse assunto, e aí me veio esse texto, porque quando eu vi que o jejum ele é a abstinência de algo legítimo, de algo que não é pecado, porque comer não é pecado, mas é mortificar a sua carne, eu me lembrei desse texto, que Jesus fala que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo coisa legítima. Mas essas coisas têm nos distraído de uma forma tão grande que vai acontecer o que Jesus falou. Até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. É tão engraçado e assim triste ao mesmo tempo que você vê alguns jovens na igreja dizendo assim, não, Jesus, pelo amor de Deus, não volta agora porque eu quero casar. É ou não é verdade? É verdade. O que é mais importante, o casamento ou Jesus? O casamento, construir uma família ou a volta dele? Então, esse é o grau de importância que nós estamos dando para as coisas do reino. Eu lembro de uma aula que você deu na escola dominical. Eu estava nessa aula que eu estava passando slide. E você estava falando sobre missão, né? Sobre missionários, sobre como que os missionários sofrem, né, nos países onde o evangelho é difícil de chegar. E também sobre o papel da família com relação à missão. E aí, ouvindo a Gabi falar sobre... Porque os jovens não têm essa ambição hoje em dia de terem algo na igreja, né? De serem pastor, de serem presbíteros, de serem diáconos, de fazerem parte do reino de Deus de uma forma mais ministerial, integral. Eu lembro de uma frase que você disse na aula para a família, que a família hoje em dia, ela não coloca essas opções para o jovem, por exemplo. Né? A família hoje em dia meu filho tem que fazer uma faculdade, meu filho tem que procurar um bom emprego, meu filho tem que, sei lá, fazer alguma coisa que dê dignidade a ele, né? Que dê valor a ele ter, né, na terra, né? Como que o nome dele cresça, né? Que o nome da família cresça, que ele possa ser uma pessoa, ser alguém Sim. na vida, né? Mas não é apresentado ao jovem a carreira ministerial, não é apresentado ao jovem o desejo de fazer missão. Fala um pouquinho sobre isso, Rose. Como que o papel da família é importante nessa questão de ter uma parte na igreja, né? Ter uma participação maior na igreja. Então, isso tudo faz parte do mundo contemporâneo que nós vivemos, né? Essa questão de, eu quero que meu filho seja um médico. A gente sempre pensa, eu quero que meu filho seja um dentista, quero que meu filho seja um advogado. A gente pensa sempre nas profissões que são mais elevadas, destacadas, mais né? destacadas e tudo mais. Porque é o que está dentro da gente. É o mundo que entrou dentro de nós, de certa forma, e nós não nos damos conta disso. Isso se tornou mais importante do que ter um filho pastor. Isso se tornou mais importante do que ter uma filha missionária. Eu? Deixar minha filha para o campo missionário? Não. Eu não criei filho para isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu tenho 3 filhos. Eu sempre ensinei os meus filhos, me preocupei com o estudo deles, sim. Mas sempre entreguei meus filhos nas mãos do Senhor. Se hoje um dos meus filhos chegar para mim e disser, eu abro mão da minha carreira que eu estudei para ser um pastor e um missionário, eu vou dizer, glória a Deus, vai com Jesus. Porque eu não tenho isso. Não faz isso, porque você vai tomar... Olha, você estudou, perdeu o seu tempo. Não. Os meus filhos não são meus. Esse foi um voto que eu fiz com o Senhor quando eu não podia ter filhos. O Senhor me deu de entregá-los para Deus. E eu sempre falo para eles assim, olha, eu posso fechar os meus olhos. Quando eu falo fechar os olhos aqui, eu falo de morrer mesmo. Eu posso morrer hoje, mas eu durmo no Senhor tranquila.
Porque tudo que eu pude ensiná-los relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas eu fiz. Então, se vocês escolherem hoje servir ao Senhor de forma integral, será o meu maior prazer. Ainda que eu esteja... Porque o que eu falo, Gil, é o seguinte. O problema não é você formar um filho. Não é você estudar um filho. O problema é você mostrar para um filho que isso é mais importante do que isso aqui, que é o servir a Deus. Eu até vi um post ontem, eu até coloquei lá no meu Instagram, que a minha maior alegria será quando eu ver os meus filhos escolhendo a Cristo em primeiro lugar. Eu acho que o post fala mais ou menos sobre isso. E essa é, de fato, a minha maior alegria. Então, assim, hoje as famílias não estão preocupadas e não preparam os seus filhos para um chamado ministerial. Haja vista que a maioria dos nossos jovens não sabe o que é jejum. Porque não são ensinados em casa a jejuarem. A maioria não sabem e não tem uma vida de oração porque não sabem orar. Porque hoje nós trazemos os filhos para a igreja, a gente traz um pacote de biscoito, a gente traz um celular, a gente traz um joguinho, a gente traz uma mamadeira, a gente traz um suquinho, ou a gente deixa no pátio. E as crianças não são mais... Não falo aqui na nossa igreja, não. Estou falando isso de forma geral. Sim. Porque quando eu era criança, eu ia para o culto de oração. E eu dobrava os joelhos junto com a minha mãe. Ah, doía a perninha. Levava um beliscãozinho. Me matou? Não me matou. O que eu falo hoje... Porque não tem como você ensinar um filho a escolher o ministério se ele não aprendeu a amar ao Senhor. Ah, mas meu filho é crente. Mas será que ele faria essa escolha? Eu tenho um primo lá no Rio de Janeiro que me deixou muito feliz a escolha dele. Eu vim aqui para o Espírito Santo por causa dessa pessoa que era criança, bebê na época, porque minha tia teve ele, eu vim ficar com ela. E esse menino cresceu, Gabriel, foi embora para o Rio de Janeiro, passou na faculdade federal lá, fez a faculdade e estava trabalhando num escritório de advocacia enorme no Rio de Janeiro, com grande potencial, estudando para juiz federal, com grande potencial de passar num concurso de magistratura. E ele se envolveu na igreja lá na Barra da Tijuca. E quando foi no mês passado, ele mandou uma mensagem para a mãe dele dizendo para minha tia assim, mãe, fala mamãe, hoje eu fiz a escolha mais importante da minha vida. Eu abri mão da minha advocacia e a partir de hoje eu sou um pastor. Nossa, ele abriu mão de tudo que ele estudou, de todo o esforço que ele fez, abriu mão do escritório, que ele ganhava um bom dinheiro ali, fazendo as suas viagens, morando num excelente local. Ele abriu mão de tudo e disse, já estou mudando para um apartamento mais barato, para um local mais simples. E a partir de hoje, eu sou advogado no papel, mas não vou atuar mais. Meu chamado é para ser pastor da igreja. Então, assim, poucas pessoas têm essa coragem. Porque ele estava muito bem sucedido. Ganhando muito bem. Então, quando você faz essa escolha, é porque já no seu coração está assentado que Deus é muito mais importante. Eu até anotei uma frase aqui, falando sobre a questão do jejum, e aí eu coloquei, o alimento é bom, mas Deus é melhor. A carreira de advocacia é boa, mas Deus é melhor. Ser médico é maravilhoso, mas Deus é melhor. Então, nós precisamos ter essa consciência. Tudo nessa vida é bom, mas Deus é melhor. Comer uma boa comida é bom, mas Deus é melhor. Verdade. Eu até tenho um outro cenário, né, quando a gente olha na questão do porquê que as pessoas não almejam mais tantas questões ministeriais. Primeira questão, tem a questão de que dentro de casa, às vezes, é mais impulsionado, de fato, a pessoa ser uma profissão que vai receber melhor e para uma formação do tipo. E, querendo ou não, o fim dos tempos vai chegando, né? E, querendo ou não, essa aceleração celular, tudo muito rápido,
O custo Informação, de vida assim. hoje é muito mais alto do que há 20 anos atrás. Sim, Há sim. 20 anos atrás você conseguia comprar um apartamento muito mais fácil. Uhum. Então, o custo de vida aumentando, as pessoas elas entendendo que, pô, hoje uma faculdade não garante emprego, você tem que ter um doutorado. Sim. Cadê seu mestrado? Sua pós-graduação. Porque não, o mestrado você vai conseguir mais dinheiro. Porque hoje, para você viver aqui em Coqueiral de Taparica, por exemplo, o custo de vida já aumentou. Já é outro, não é a mesma coisa que era 5 anos atrás. Foi um boom. Então, isso tudo, gente. Nós não aprendemos, Gabi, a ser como o apóstolo Paulo disse. Eu sei estar contente em qualquer situação. Exatamente. Nós não aprendemos isso mais. Porque nossos filhos vão para o colégio e eles vivem no mundo da comparação. Ah, porque fulano tem, eu também preciso ter. Ah, porque a mochila de fulano é de marca e a minha não é. Então a gente começa, não, mas eu não vou deixar meu filho passar por isso. Não, se o fulano tem uma mochila de marca, então eu também vou comprar para ele uma mochila de marca, ao invés de ensinar para ele que aquilo ali não é o mais importante. Então, quando a gente está falando aqui dessa questão da prática, do devocional diário, do jejum, da oração, de uma vida de consagração a Deus, ela precisa estar intrínseca na vida dos nossos filhos desde a mais tenra idade. E a gente não coloca isso para eles. Por isso que quando eles crescem um pouco mais, eles não terão dificuldade em dizer, eu não quero ser um pastor. Eu não quero ser um obreiro. Eu quero ser um grande profissional. É pecado ser um grande profissional? De forma Não, alguma. mas o problema é que nós estamos trocando Deus pelas dádivas que Ele nos dá. E por algo passageiro também, né? Exatamente. Porque, como eu falei atrás, é pecado ser um bom profissional? Se casar? Nada disso é pecado. Só que nós, muitas das vezes, estamos tão envolvidos com essas dádivas que são boas, que nós esquecemos o dono da dádiva, ele fica em segundo plano. É aí que nós corremos um grande risco. Porque tudo que Jesus falou ali era legítimo. Beber, comer, casar, dar-se em casamento, eram coisas legítimas. Mas a distração que tudo isso provoca em nós é que é o perigo para a nossa vida. Exatamente. Rose, voltando um pouquinho agora mais realmente para o tema centrado do jejum, propósito e voto. Me fala um pouquinho a diferença de propósito e voto. A gente já falou sobre isso, agora eu não... A gente só deu uma... Né? A gente deu uma pequena pincelada, né? pincelada. A gente não chegou a entrar. Agora, explica pra gente um pouco melhor qual que é essa diferença. E aproveito aqui e já te faço uma pergunta para quem está começando esse hábito de jejuar, né? Como que ela começa? Quais são os primeiros passos? Ela já começa logo com um jejum de 18 horas, lá, ó, já chapa assim um desse? Ou ela pode ir começando com os menores? Como que ela pode começar? Vamos lá, então. Vamos para a primeira, né? Depois, se eu esquecer, vocês fazem de novo a segunda pergunta. Diferença de jejum e propósito. Muita gente confunde isso. Ah, eu vou fazer um propósito amanhã. Aí ele está falando de jejum, né? O que é propósito? Por exemplo, a gente tem aqui a semana de oração na igreja. De manhã, tem final de mês, né? Que às vezes tem de manhã e à noite. Fora as orações que tem pela internet. Então, eu faço um propósito. Senhor, essa semana eu vou fazer um propósito contigo. Eu quero ir na oração todos os dias de manhã. Eu preciso buscar ao Senhor. Isso é um propósito. Isso não é voto. Ah, eu vou me abster de ficar tanto tempo na internet. Isso é um propósito. Mas não é voto. O propósito, ele precisa ter um fim específico? Tipo, ele precisa ter um objetivo específico que nem o jejum? Ou não? Tipo assim, eu vou jejuar para ter mais intimidade com o Senhor. Esse é o meu propósito dentro do jejum. Mas o propósito precisa ter um propósito. O propósito do propósito. Pode ser. Eu acho que tudo que nós vamos fazer na nossa vida precisa ter um fim. Se eu coloco um propósito e digo, eu vou na oração todos os dias essa semana de manhã. O que eu preciso? Por que eu quero fazer isso? Porque eu preciso mais mesmo de Deus. Então, eu faço um propósito de vir todos os dias. Eu faço um propósito de me abster de algumas coisas, de ficar muito tempo na internet, de... Esse tipo de coisa que nós precisamos mesmo. Por quê? Porque, às vezes, nós, sem perceber, isso aqui toma o lugar de Deus.
A gente pega o telefone e você começa nos rios da vida ali, e você vai 1 hora, 2 horas, e você não vê. E fala, poxa, não tive tempo de orar hoje. Não, você não teve, foi prioridade. Tempo você teve. Então, isso é um propósito. Eu vou abrir mão de me vestir dessa forma porque não estou me sentindo bem assim. Eu quero fazer um propósito com Deus de mudar minha vestimenta, meu jeito de falar. Isso é propósito. Voto é diferente. Voto foi o que Ana fez. Ela orou pelo filho. Ela não podia ter. E ela clamou, ela insistiu, ela pediu e disse, Senhor, eu vou fazer um voto contigo. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para ti. E aí ela foi e devolveu o filho no tempo que ela havia feito um voto com Deus. Assim que eu o desmamar, eu vou entregá-lo para o Senhor. Isso é um voto. Tem gente que confunde voto com propósito, que é diferente também de jejum. Como nós falamos, jejum, todo jejum tem um propósito. A gente precisa de sempre fazer um jejum sabendo por que eu estou fazendo. O que eu estou buscando com isso? O meu jejum hoje, Senhor, é para buscar mais intimidade contigo. O meu jejum hoje é porque eu preciso de mais quebrantamento, eu preciso de mais comunhão, preciso de mais poder. Propósito também, Senhor, eu vou na oração essa semana toda porque eu preciso buscar mais ao Senhor. Buscar o quê? Nós precisamos ser claros e objetivos com Deus. Eu vou na oração a semana toda, mas vou só porque eu vou mesmo. Não. Oxe, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. O voto é a mesma coisa. Eu busco de Deus algo, só que quando eu recebo, eu cumpro o que eu prometi. Quando eu não podia ter filhos, eu fiz com Deus um voto. Falei, Senhor, se o Senhor me der um filho ou filhos, por onde eu passar, eu vou contar o meu testemunho. Porque eu tinha as 2 trompas obstruídas e o médico me disse que eu naturalmente nunca engravidaria. Então, eu orei ao Senhor, fiz um propósito com Deus, fiz um propósito, fiz um voto com o Senhor. E o Senhor, daí mais ou menos uns 3, 4 meses, eu engravidei. Então, sempre que eu tenho a oportunidade em algum local que eu nunca fui, eu conto como isso aconteceu. Até porque, com o Lucas, principalmente, foi a primeira gravidez, eu vivi experiências que, às vezes, você conta e as pessoas não acreditam. Porque eu fiz esse voto com o Senhor, quando eu descobri que eu estava grávida, eu contei o testemunho, contei a minha bênção para várias pessoas, e com 12 para 13 semanas de gravidez, eu tive um descolamento de placenta quase total, tive uma hemorragia muito forte, eu estava em Caratinga, e o médico, quando eu fui ao hospital, fez uma tomografia, fez uma ultrassonografia e disse para mim, olha, nós vamos limpar o seu útero, vamos fazer uma curetagem, porque não tem sinais de vitalidade. O bebê não está vivo, né? O bebê, eles não falavam assim, o embrião, né? Não tem sinais de vitalidade. E aí eu disse, não, ninguém vai tocar em mim. Eu já contei meu testemunho. Eu já cumpri parte do meu voto com o Senhor. E se o Senhor quiser tirar, Ele vai fazer com que aconteça naturalmente. Mas se o Senhor quiser também, Ele vai colocar vida onde não tem. E aí o médico não quis aceitar e me fez assinar um termo de responsabilidade. E eu saí, estou aqui resumindo, saí do hospital, fui para a casa de um casal de amigos, fiquei ali por alguns dias, o sangramento parou. Quando meu pai me trouxe aqui a Vila Velha, eu fui direto no meu médico. Quando chegamos lá, eu tenho a ultrassom guardada, tenho as 2, na verdade, guardada até hoje como testemunho. A marca, assim, da cicatriz que tinha na minha placenta é como se ela tivesse sido costurada novamente no meu útero. Meu Deus. Completamente cara, fixada, e o médico olhava para uma tomografia que foi feita em Minas e olhava para outra e dizia, não estou entendendo. Que coisa linda. Porque parece que a sua placenta foi costurada e só tem as marcas, só a cicatriz, ela está completamente fixada no seu útero. E o coraçãozinho do Lucas pulsando lá, 170 batimentos por hora. Então, que assim, coisa linda, cara. eu tenho a outra, depois eu mostro para tela no celular. E nessa de Caratinga, o médico disse, sem sinais de vitalidade, sem vesícula vitelina ou sinais de vitalidade. Ovo vazio. E quando eu cheguei aqui, depois de uns 8, 9 dias, o ovo vazio estava pulsando a 170 batimentos. Então, eu vivi algumas experiências com Deus
que foram resultados de jejum, que foram resultados de voto que eu fiz ao Senhor. Então, o voto é, você faz com Deus um voto, você recebe a sua bênção e você cumpre o voto. Porque lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 5, fala que se você fizer um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo. Porque é melhor você não votar do que votar e não cumprir. E é diferente do propósito, porque o propósito eu não tenho que cumprir nada. Assim, no sentido de depois que receber. Eu faço um propósito, eu vou ficar alguns dias sem um celular porque eu quero me dedicar mais a Deus. Pronto, fiz um propósito. Eu vou ficar alguns dias sem, sei lá, ver a minha série favorita. Porque eu vou me dedicar mais a ler a Bíblia e a buscar mais ao Senhor. É um propósito. Então, tem essa diferença que às vezes as pessoas confundem. Voto com propósito e com jejum também. Sendo que todo jejum tem que ter um propósito. Isso aí. É sobre. Rose, ficou faltando as dicas para quem está começando a É jejuar. verdade. Olha, gente, tudo na nossa vida é um processo. Nós precisamos subir degrau por degrau. É melhor você fazer um jejum de 3 horas, 4 horas, porque você está começando, do que não fazer nada. Então, se você não tem o hábito de jejuar, se você acha que você não vai aguentar, começa fazendo o jejum do café da manhã. Senhor, eu vou levantar às 6 horas da manhã. Porque também você não vai levantar, como eu falei, né? Às 8h30, 9 horas, para tomar um café às 10 e depois almoçar ao meio-dia. Eu vou fazer o jejum até meio-dia. Então, eu vou acordar, vou conduzir minha vida normalmente, não vou tomar o café da manhã, só vou almoçar. Aí fez o primeiro jejum. Senhor, agora eu vou fazer o meu outro jejum, eu vou aumentar um pouquinho esse período. Eu vou jejuar até aí por volta de 2 horas da tarde. E você vai gradativamente, porque o nosso corpo, ele vai sendo doutrinado. Ele vai sendo discipulado também. Sua mente vai conduzindo o seu corpo e você vai começando a mortificar. Jesus, hoje eu estou tremendo, não estou aguentando. Tudo bem, gente. Entrega, vai lá e toma o seu café. Não vai desmaiar na rua. Né? Então, Gabi, não existe uma regra. Eu tenho que fazer um jejum de 10 horas de uma vez, porque senão não vale. Não. Começa gradativamente. Mas faça. Porque é bíblico, é necessário, mortifica a nossa carne, nos faz... e o jejum, ele é interessante, porque quando a gente começa a dizer para a carne assim, você não vai comer agora não, calma aí, pode parar de tremer. Você consegue depois também, em outras situações, ter controle, ter domínio, não deixar a carne sobressair. Isso aí entra até numa outra questão que eu ia te perguntar, que é na questão do... Quando a gente está sempre buscando a Deus, as batalhas espirituais, elas são grandes. Uhum. E o inimigo, ele coloca algumas setas o tempo inteiro, na verdade, não só em períodos de jejum, como criar algumas situações onde nós fiquemos irritadas durante o período de jejum, brigas, discórdia, isso tudo. Como que deve ser o nosso comportamento? No quesito assim, tô em jejum, Jairo, meu irmão, vai lá e dá aquela irritada de irmão, né? E aí? E eu perco a linha. O que acontece? Deus, ele vai... Porque é diferente da questão do, como eu tinha perguntado anteriormente, de esquecer de orar na hora de entregar o jejum. Aí realmente acaba entrando numa questão de domínio próprio, né? Sim. Como que é? Quebrou o jejum. Quebra o na hora, nosso né? jejum, na hora a gente já cai em pecado, acabou, foi tudo por terra. Ai, gente, tá vendo? Vocês me colocam numa situação bem complicada. Olha, eu acredito que nesse caso, você quebra. Porque você deixou sua carne falar mais alto. Você criou ali uma confusão, você não teve domínio próprio. O Jairinho também não teve, quando ele foi lá te atazanar porque você estava jejuando, ou ele não sabia, né? Assim, então, se ele não sabia, tá tudo bem com ele. Mas com você não. Mas se você... Gente, sinceramente, é uma pergunta difícil de responder, porque, assim, eu posso me colocar no lugar de Deus para... não vou receber seu jejum. Mas eu acho que, assim, nesses momentos, Gabi, a gente precisa de muita vigilância. Porque não é só, talvez, um irmão que vai vir tirar você do sério. Pode ser o marido.
pode ser uma pessoa na rua, pode ser você no trânsito, No trabalho, pode ser né? no trabalho, pode ser algo que você vê, pode ser algo que você ouve. Você está entendendo? Que pode, naquele momento, interferir naquele período que você estava buscando santidade, consagração, e você estava ali, e aí você não vigiou, e está jejuando e soltou um palavrão. Já pensou? Aí fica difícil, Aí né? você fala, gente? Jesus, perdoa o palavrão e eu continuo com o jejum. Tipo assim. Né? Foi A gente parcial precisa de aqui, Deus. muita vigilância. Muita vigilância. Porque, e não se enganem, tá? Os jovens, vocês que estão aí nos assistindo, isso vai acontecer. Vai acontecer. De no momento que você está jejuando, que você está buscando, consagrando alguma situação, vir para tirar você do foco. É impressionante. Você como precisa acontece. estar vigilante o tempo todo. E aí a Bíblia ela é muito maravilhosa, muito linda. Ela manda você vigiar antes de orar, né? Que ela fala, vigiai Sim, e orai. orai. Então a vigilância, principalmente nesses períodos de oração, de jejum, precisa mesmo a gente estar muito atento. Porque vai acontecer situações para tirar você do foco. Para quebrar aquilo que você estava vivendo naquele momento ali. Por isso que muitas pessoas, como você mesma disse lá no início, gostam de jejuar estando no seu quarto, de porta fechada, ficando ali, porque ele está isento de qualquer situação externa. Mas nem sempre a gente pode. Isso não pode ser motivo para a gente não buscar, não jejuar. Isso aí. Já que a gente já está falando um pouquinho realmente de vivências, né, que a gente tem ali na questão da rotina do jejum, falando também de uma outra experiência que eu tive em jejum, foi até em setembro do ano passado. Eu estava... Porque meu aniversário que acontece? 31 de agosto. Quem quiser me dar presente, inclusive, eu aceito. 31 de agosto? 31 de O agosto. meu é dia 28, querida. A gente divide os presentes. Vão dividir. A gente vai dividir essa mesa porque eu começo o mês, é 1º de agosto. Nossa, só tem agosto, verdade. Só agosto aqui. Ai, que maravilha. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei aquela semana, o mês de agosto, assim, diferente. Eu olhei assim e falei, Deus, eu lembro disso. eu não quero, eu te contei, Aham. né? Não quero terminar esse meu ciclo assim da mesma maneira. Eu quero que o ano de 2025, esse meu novo ano, seja um ano assim de vivências. Eu estou com uma expectativa muito alta para as coisas que Deus vai fazer na minha vida esse ano. E que tem feito desde do meu aniversário. E o que aconteceu? Eu engatei porque logo depois do meu aniversário... Na semana do meu aniversário caiu numa sexta. E aí, dia 1º, no dia 2 de setembro... No dia 2 de setembro, o pastor fez aquele propósito do dia inteiro em adoração, em jejum. Às 12 horas. Às 12 horas de adoração. Aí eu olhei assim e falei, quer saber? Eu vou começar um jejum todos os dias, antes desse domingo, que seria o domingo do relógio de oração, e eu finalizo nesse domingo junto com a igreja inteira. E eu comecei a jejuar, e às vezes, gente, jejum é uma disciplina, oração é uma disciplina, e leitura da palavra é uma disciplina. E a gente tem que se manter firmes nessa disciplina, por mais tediosa que às vezes parece ser. Porque às vezes vai ser. E é justamente isso que é o bom, é a gente gerar realmente disciplina. Por isso que o nome é disciplina, não é mesmo? E aí, o que aconteceu? Eu comecei com essa semana em jejum e em oração. E eu me mantive. De repente, logo no início de agosto, eu recebi uma mensagem falando assim: Ei, Gabriele, aqui é da empresa tal, recebemos o seu currículo aqui através do site de estágios e estou te chamando aqui para você fazer uma entrevista. Você tem interesse? Aí eu olhei assim, eu falei, achou meu currículo nesse site? Eu não tenho conta nesse site. Como que? Eu nunca me cadastrei em site de estágio. Aí eu olhei assim e falei, sonhei. Falei, então tá bom, vou lá. Aí eu marquei o dia da minha entrevista, cheguei na entrevista. Tranquila. Aí eu falei lá em casa, falei, mãe, se eu sentir paz, é porque é de Deus, né? E eu estava estagiando com a Mônica, adorando o estágio ali, o momento, já estava finalizando um ano com ela. E aí
Só que assim, tô me formando, né? Então eu tava sempre orando a Deus. Deus, olha, eu quero que o Senhor me coloque no centro da tua vontade. E a minha oração mudou. Desde o ano passado, a minha oração tem sido que eu esteja sempre no centro da tua vontade. E que o Senhor me coloque onde o Senhor quer que eu esteja. Aí eu comecei... E aí surgiu essa proposta. Fiz a entrevista, fiz um teste de AutoCAD lá, muito tranquilo. Voltei para casa, na paz. Nem parecia que eu tinha ido fazer uma entrevista, porque geralmente a gente fica nervoso, a gente dá frio na barriga, fica meio tenso. Eu fiquei tranquila. Passou. Aí, no dia, isso foi no início de agosto, no dia 31 de agosto, meu aniversário, eu recebo a seguinte ligação. Gabriele, você foi aprovada, você pode começar semana que vem? Aí eu olhei assim e falei, pô, semana que vem tá meio em cima, né? Vou jogar, tem que ir preparar a documentação e tal. Então, tudo bem, um prazo de uma semana. Ok? Eu falei, ok, então. E aí eu consegui o estágio. Só que não para por aí. Essa bênção começou aí. E o que aconteceu foi que passei, fui para lá, finalizei o meu período de jejum, apresentando esse novo ciclo dos meus, né, mais um ano de vida, entregando tudo aquilo que Deus já tinha feito, entregando a minha vida, né, e agradecendo tudo que já tinha acontecido, e apresentando esse novo ciclo, né. E aí, ok, com uma semana no estágio, um irmão até que da igreja, irmão Osiel, ele foi e conversou comigo, falou, olha, a sua entrada aqui, a gente vê que é uma coisa realmente que é de Deus. Aí eu olhei assim e eu falei, como assim? Aí ele falou, porque não tinha vaga para você entrar, não tinha nem computador para você mexer. Começou quando você veio fazer a entrevista, a sua disponibilidade é só pela tarde, porque de manhã você tem a faculdade. Então, fizeram uma mudança aqui para conseguir liberar um computador para você entrar, porque as meninas falaram que você era ótima. Eu olhei assim, eu fiquei, gente... então, tá bom. Aí, passou, acho que 2 dias, 3 dias, ou foi na outra semana, a minha superiora virou e falou, olha, a sua efetivação já foi passada para a diretora da empresa. A gente já quer que você realmente seja efetivada aqui. E aí, antes mesmo de eu estar formada, eles já estenderam o meu contrato como estágio, para um trainee, né, no caso. E assim que eu me formei, eu já fui efetivada. Então, isso foi uma experiência que foi uma resposta realmente de um momento de consagração, porque aquela semana de jejum foi eu me consagrando a Deus e pedindo que eu esteja no centro da vontade dele. Então, Deus, ele operou ali através da minha vida, já me deu um emprego que era um dos meus maiores anseios, assim, em questão da minha vida profissional, né, de formar, já consegui alguma coisa, né? Porque todo mundo tem aquela brincadeira, formou, então agora você é desempregada. Então, assim, é uma resposta realmente, algo que Deus, ele abre as portas, né? Só que a gente tem que estar com o coração em quê? Não é naquilo. Porque se hoje eu perder o meu emprego, né, no caso, o meu coração não vai estar naquilo. Eu sei que Deus, ele vai continuar provendo, assim como ele proveu naquele momento na minha vida. Então, a nossa busca tem que sempre estar o quê? Que eu esteja no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque eu sei que ali é um local onde Deus, ele tem me colocado em contato para falar de Jesus para alguém, para pregar, para falar, ei, vamos voltar para casa, você está longe de casa, minha filha, vamos. Tá vendo que coisa linda? Como Deus, ele ainda não, né? Deus continua atuando no meio da igreja através do jejum, assim como ele atuou nos textos que a gente tem na Bíblia. Quando você está falando aqui, eu estou desfolhando a Bíblia aqui, me lembrei mais uma vez da história de Josafá, né? Quando os filhos de Moabe e os filhos de Amon vieram contra o povo de Israel, e ele começa a ficar aflito. Então, ele apregou, contra os filhos de Judá, na verdade, ele apregou um jejum para todo o Judá. E, rapidamente, Deus usa um profeta, Jaziel, que vai até a congregação e ele profetiza e começa a falar para eles, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Às vezes nós queremos agir, queremos atuar, queremos resolver as coisas com a força do nosso braço. E um jejum vai resolver, uma consagração a Deus vai resolver aquilo que nós queremos. Não estou dizendo que aqui foi apenas um jejum, mas foi uma convocação. Imagina, gente, no atual cenário que nós estamos vivendo no nosso país.
se a nossa liderança, a nível de Brasil, conclamasse um jejum para todo o povo de Deus. Nossa, Deus. O que é que Deus não poderia fazer para o nosso país? Eu pensei muito nisso enquanto estava, principalmente lendo este texto, porque era normal o chefe da nação proclamar um jejum para todo mundo. O texto fala que todos os homens, mulheres e crianças, então todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Um jejum para todo mundo. Então, o que Deus não pode fazer? Quando um povo se levanta em clamor, em jejum, Deus deu um grande livramento. O Senhor falou, olha, fiquem tranquilos, porque essa peleja não é de vocês. E às vezes a gente vai levando, vai vendo o nosso país na situação que está, e parece que falta essa iniciativa. A gente tem, às vezes, pontuais em algumas igrejas, como nós temos aqui na nossa, graças a Deus, mas já pensou a nível de país? Uma convocação santa, vamos dizer assim, de um jejum a nível nacional, todas as igrejas evangélicas tirando um dia inteiro para jejuar e clamar ao Senhor em prol do nosso país, o que Deus não poderia fazer, Deus continua respondendo, gente. É verdade. Ele continua fazendo. Então, nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas questões dessa forma, como a Bíblia nos ensina. Não tem modismo, Gabi. Não tem modismo, Gil. A gente precisa falar sobre esses modismos que vêm hoje. O jejum de Daniel. Rose, tem fundamento bíblico? Eu não conheço. Mas por que Daniel não fez jejum, gente? Daniel não fez jejum de Daniel. Daniel não fez jejum de Daniel. Durma com esse barulho. Durma aí vocês com esse barulho, o que vocês quiserem. Daniel não fez jejum de Daniel. O que Daniel fez foi, eu não vou comer da comida do rei, porque essa comida, ela é uma comida que também é oferecida aos deuses da Babilônia. E eu assentei no meu coração que nós não vamos nos contaminar com ela. Aí as pessoas pegam isso e ficam criando esses modismos. 21 dias de jejum de Daniel. Enche a barriga de legumes e frutas. Ou, legumes e frutas não sustenta? Claro que sustenta. Então as pessoas ficam criando isso. Vou fazer jejum só de água. Vou fazer jejum de Coca-Cola. Não. Você está fazendo um bem para o seu corpo não tomar Coca-Cola. Mas isso não é jejum. Então nós precisamos voltar para a simplicidade do que a Bíblia nos ensina. Jejum é abstenção de alimentos. É você deixar de comer por um propósito. É você massacrar a sua carne. Então, muitas pessoas estão confusas aí, fazendo o jejum de Daniel de 21 dias. Jejum de não sei o quê, jejum de internet, jejum de Coca-Cola, jejum de carne. Mas aí não come carne e come 1 quilo de batata. Cadê a coerência, né? Não tem coerência nisso, né? Então, a gente precisa voltar para a simplicidade daquilo que a Bíblia nos fala, daquilo que ela nos ensina, e entender, voltar para Deus de todo o nosso coração, reconhecermos a nossa total dependência de Deus, e porque somos dependentes dele, é que nós jejuamos, é que nós nos consagramos, é que nós fazemos o que tem que ser feito. Eu anotei aqui, o jejum, ele é um instrumento para fortalecer-nos com poder divino, em face dos ataques do inferno. O que a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10? A nossa luta ela não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra potestades e principados, contra os espíritos das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. É contra eles que nós lutamos. E como é que nós lutamos? A Bíblia diz que nessa luta as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus. Então, em face dos ataques do inferno, não se vence os demônios sem poder de Deus. E como podemos ser cheios de poder? Através do jejum, nós mortificamos a carne e fortalecemos o espírito. Então, querido jovem que está nos ouvindo, nos assistindo,
Se você nunca jejuou, é tempo de você começar. É tempo da igreja jejuar. É tempo da igreja voltar-se para Deus de todo o seu coração. A gente vai ver durante toda a Bíblia vários exemplos de pessoas que em momentos de dificuldade, de aperto, apregoaram o jejum. Olha o caso de Esther. Olha como Mardoqueu disse para ela, Esther, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Agora, se você não se mexer, não se mover, não fizer nada, pode ter certeza que Deus de outra parte virá o socorro para Israel. Mas quem sabe se Deus não te colocou aí para esse tempo. O que ela fala? Então vamos apregoar um jejum. Eu e as minhas moças vamos jejuar e vocês também vão jejuar. E todos nós conhecemos o final dessa história. Do grande livramento que Deus deu. A gente tem o caso de Esdras, né, lá no capítulo 8. Ele já tinha o favor do rei, estava tudo certo. Ele ia para Jerusalém só para poder ajudar ali, já estava Jerusalém sendo reconstruída, e ele vai para os finalmentes ali, principalmente para questões mais do santuário, do templo, do serviço ao Senhor. E ele já tinha o favor do rei. E aí ele disse, eu não posso ir sem ter de Deus uma proteção. Ele não confiou naquilo que ele tinha já a seu favor. E ele apregou a um jejum também, ele faz um jejum, e aí Deus dá todo o livramento no transcorrer daquela viagem, que ele leva os levitas juntos, eram mais de 250 homens. Então a gente vai ver, assim, em vários textos da Bíblia, que o jejum, ele trouxe de Deus resposta. Ele trouxe de Deus socorro no momento de aflição, no momento em que se precisava. Então, a gente não pode esquecer disso como igreja. Nós não podemos achar, isso foi lá para o tempo do povo, hoje não tem mais essa necessidade. Gente, nós estamos muito atrasados. Muito aquém daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos, e eu falo vivêssemos nas questões espirituais. Nas questões de poder de Deus, de jovens sendo cheios do poder de Deus. Não viver de experiências de retiro apenas, de congresso apenas, mas no ordinário, como nós, gostei dessa palavra, mas no ordinário, como nós falamos aqui, no dia a dia, num culto de terça-feira, Jesus batizando com o Espírito Santo, num culto de quinta-feira, pessoas sendo curadas de câncer, de demônios sendo expulsos. Eu fui batizada com o Espírito Santo, queridas, em um culto de terça-feira de oração, na casa dos meus avós, na sala deles, num banquinho de madeira. Eu tinha 7 anos de idade. Jesus continua batizando crianças, jovens, idosos, do mesmo jeito. Ele não mudou. Nós, a igreja aqui, e eu falo nós, não estou falando de uma igreja local, pelo amor de Deus, entendo a irmã Rosimar, não crie problemas para mim. Estou falando da igreja como um todo. Nós estamos deixando muito a desejar em relação a essas coisas. Precisamos convocar mais. Chamar os jovens mais a responsabilidade, a sentir desejo de serem cheios do Espírito Santo. De serem jovens que vão para a rua, que vão para a praça, e ao encontrar um endemoniado, não vai ser preciso chamar o pastor da igreja, ou um presbítero, ou outra pessoa para orar. Ele mesmo vai colocar a mão... Que não tenham medo. Que não tenham medo. Porque, mas eu sou jovem. Você é jovem, é cheio de Deus. Expulsa o demônio e ele vai embora. Ele tem que fugir de você, ele tem que ter medo de você, ele tem que respeitar o poder de Deus que habita em você. Mas esse poder de Deus não vem só no blá, blá, blá. Né? Ele vem quando nós, de fato, nos curvamos. Quando nós, de fato, buscamos ao Senhor. E o jejum é uma das formas mais eficazes, porque se não fosse assim, Jesus não teria dito para os discípulos naquele texto que nós falamos. Existem castas de demônios que só serão expulsas com oração e jejum. E tem gente que acha, né, que o jejum é algo que é do Velho Testamento, né? Não. E aí até é engraçado, tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele até fala, que os fariseus perguntam, né? Nós estamos aqui jejuando e tudo, mas e os seus discípulos e você não jejua? Por quê? Não é para fazer? Sim. E aí ele vai e fala, não tem motivo deles estarem jejuando, Porque o noivo estava eu tô com aqui. eles, né? Agora eles irão jejuar depois, quando eu sair, né? Porque Quando os eu voltar discípulos aos de João céus. jejuavam buscando o Messias, para que ele, se preparando para que ele viesse.
Os de Jesus não estavam com ele. Por isso que ele falou, eles não jejuam agora porque eu estou aqui. Mas vai chegar o momento em que eles vão ter que jejuar, tá vendo? Ah, imagina isso na cabeça dos fariseus, assim. Tipo assim, como assim? Como assim? Mas, Rosimar, agora pra gente encerrar, a gente queria ouvir um pouquinho de um testemunho seu com o jejum. Assim, talvez que marcou muito a sua trajetória. Eu sei que você já contou aí a questão da sua cura, acredito que envolveu também alguns jejuns na Sim. sua busca, mas conta um pra gente ir, bem forte. Então, esse foi o que mais realmente me marcou, que foi a questão dos meus filhos, mas a gente teve também, aí eu posso colocar eu e Carlos, né, que foi uma época que ele estava para ser mandado embora do serviço, já estava tudo certo, porque o Carlos não entrou no Banestes pelas vias normais, vamos dizer assim, através de um concurso, né, que é o certo para ingressar. Na época que ele entrou, foi através de uma colocação de uma pessoa conhecida, porque era numa empresa terceirizada do banco que não precisava desse concurso. Só que com o tempo essa empresa ela fechou e o Henrique já tinha muitos anos já de sistema do Banestes, não do banco em si, né? E aí eu me lembro que a gente ficou naquela aflição, porque ele seria mandado embora, e nós começamos, né, num propósito com o Senhor, jejuando, entregando a causa nas mãos do Senhor. E um dia nós saímos de casa e fomos no culto ali no Ibis. E aí Deus usou um irmão, foi aonde nós estávamos, e o Senhor disse assim: por que você teme tanto? Eu sou o dono daquela empresa. Você só vai sair de lá quando eu disser que é para sair. Não tenha medo. E aí nós descansamos no Senhor e o tempo passou. Passou e eu ficava, Henrique, e aí, como é que tá aquela questão lá de ser mandado embora? Ninguém falou mais nada, não. Deixa baixo, deixa quieto. E isso já se passaram 32 anos. Olha só. Glória a Deus. Que ele está no mesmo lugar. Então, assim, quando Deus fala, não tem que ter medo. E isso é resposta de jejum, é resposta de oração, né? A gente tinha casado, tinha pouco tempo, aquele receio de ficar desempregado, tinha um plano de saúde, né? Eu não tinha nenhuma experiência, porque eu tinha vindo do interior, ai meu Deus, e aí agora, se ele ficar desempregado, como é que vai ser? Eu não trabalho, já querendo ter filho, querendo engravidar, nessa época eu não tinha nem o Lucas ainda, que eu só tive o Lucas depois de 3 anos de casada, e isso foi bem assim, uns 2 anos depois que a gente casou, que começou essa questão dele ser mandado embora. Então, assim, Deus, ele responde. Quando a gente coloca diante do Senhor, Deus, aquela empresa, nós oramos, Senhor, aquela empresa é o Senhor que manda, ela é tua. Se tiver que ser, vai ser, o Senhor vai abrir outra porta, mas se não for, me mantém lá, me protege, me ajuda, né? Eu preciso desse emprego e tudo mais. E aí o Senhor usou uma pessoa que não sabia de nada do que estava acontecendo na nossa vida. E o Senhor disse, por que você teme? E daí eu me lembro que o Senhor falou assim, naquela empresa, eu sou o general, eu dou as ordens. Descansa. Glória a Deus. E isso já se passaram 32 anos. De vez em quando alguém levanta uma questão assim. Chegaram até a abrir um processo contra a Baneses Clube, que era a empresa por onde o Henrique entrou. Esse processo parece que não anda. Eles continuam lá. Não mudou nada. Não perdeu nada. Está quase aposentando. Depois que aposentar, eu sei que esse processo vai andar, porque ele tem uma boa indenização para receber. Mas tu tem o tempo certo, o tempo de Deus. Então, isso também foi uma coisa que nos marcou muito, porque a gente viu, assim, uma resposta de Deus muito rápida, sabe? Muito rápida. E a gente vive nessa dependência durante esses 32 anos, porque ele continua do mesmo jeito. Ele não foi... como que eu posso dizer a palavra? Ele não fez nenhum concurso interno, ele continua no mesmo status que ele estava lá naquela época. Sem um concurso para ser efetivado e com os mesmos direitos de todo mundo. Que coisa linda. Benção, né? Que coisa gostosa, né? Quando Deus se revela a nós, responde uma oração. Sim. E é isso. Acabamos? Acabamos? O assunto tá tão gostoso, né? Dá nem vontade de sair da mesa. Exatamente. Deixa eu pontuar uma coisa aqui para os jovens que vão nos ouvir, ou que estão nos ouvindo. eu tô colocando lá na frente, mas que estão nos ouvindo. Jejum não é para você parecer mais santo do que ninguém.
Jejum não é para você impressionar ninguém com a sua espiritualidade. Conheço muitas pessoas que vivem aquela vida de oração, de jejum, e ele se coloca num patamar de não, porque eu jejum, porque eu oro, porque... Não, jejum não é para isso. E pelo contrário, jejum é para nos humilhar diante de Deus. É para mostrar que nós somos dependentes dele. É para a gente massacrar a carne como nós falamos mesmo. Então, jejum não é para... eu vou jejuar porque eu quero crescer e eu quero, né, me destacar ali, ser o mais espiritual da minha turma. Bobagem pura. Não pensem nisso. Jejum é humilhar. É dizer, Deus, eu estou fazendo isso porque eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu não posso nada. Então, isso que eu estou fazendo aqui é para te buscar, é para te conhecer mais, para me aproximar mais do Senhor. Não tem nada a ver com sou mais santo, mais crente, mais poderoso do que o outro. Não tem nada a ver com isso. Até porque não existe essa diferença, né? No nosso Não tem. meio. Não pode ter essa Não diferença pode no ter, nosso meio. Eu ouvi esses dias até uma frase, acho que do Luciano Subirá, que é: a gente não jejua para ser melhor que alguém. A gente jejua para que Deus nos melhore. Mas não nos melhorar de ser, Sim, né? Mas melhorar a nossa intimidade com Ele. exatamente. É Ele que faz isso em nós, né? É Ele que nos aperfeiçoa. Se eu disser assim, eu quero jejuar para que Deus me aperfeiçoe cada dia mais, eu estou correta. Tudo bem. Tá certo, eu quero melhorar. No sentido de buscar mais santidade, de ser mais cheio do poder de Deus, mas não para isso me engrandecer ao ponto de eu achar que eu sou uma super mulher. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E o diabo não tem medo de posição. Não. Ele respeita quem tem poder de Deus na sua vida. Pode ser a pessoa mais simples. É cheia de Deus? Você está de joelho dobrado? Aí ele vai fugir de você. E é sobre. Rose, muito obrigada. Ai, pela gente, sua eu fiquei tão presença feliz. aqui com a gente. Muito bom. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço demais. Que delícia estar aqui com vocês. Podendo falar de um assunto tão gostoso que é Verdade. jejum, né? Vida devocional. Amiga, muito obrigada também por ter vindo, por ter sido a nossa apresentadora dessa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E Deus abençoe a vida de você também, que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo. Eu acho que depois deste podcast, desse programa, você não tem desculpa para não fazer jejum, né, amiga? Então, Não dói, gente. Não dói. Não dói, não arranca pedaço. No Não é um iniciozinho, bicho de sete assim, cabeças, dá uma é. dorzinha de cabeça, você Dá sente um pouquinho mais fadigado, vem umas setas malignas pesadas contra a sua vida. É porque o diabo ele vai Mas realmente fazer de tudo para você Resistir ao Exatamente. diabo, ele fugirá de vós. Exatamente. Maior aquele que está conosco. Verdade. Então, é só bênção, gente, quando a gente realmente coloca um propósito e na intenção, né? Porque a nossa verdadeira intenção como cristão é estar debaixo da vontade de Deus. E quando a gente pratica, né, as disciplinas espirituais para nos aproximarmos dele, a gente vê que a gente tem muito mais a ganhar do que viver alguma coisa passageira. Então, que possamos valorizar essas coisas, né? Realmente dar um valor ao jejum, dar um valor à oração. Porque Deus quer falar conosco, né? E Ele quer nos usar também para libertar, para levar a palavra dele para as outras pessoas que ainda não escutam. E para isso, gente, a gente precisa estar sintonizadíssimo com o céu. Porque às vezes vai ter situações que não vai ser num culto. Vai ser ali do lado do seu trabalho, tem uma menina que está precisando de uma palavra. E aí? Como é que está a sua leitura diária de Bíblia? Porque vai ter gente que já teve experiência com a Bíblia, com Deus, né, na verdade, e ela vai ter uma resposta ali na hora para te dar uma resposta mal criada, ou alguém mesmo que a gente ouviu muito esses dias. Deus não me faz feliz. Será que não faz mesmo? Então, a gente vai ter essas respostas a partir de onde? Na palavra, do nossa intimidade com Deus. Porque é muito... Uma pessoa que um dia foi cristã e depois falar, Deus nunca me fez feliz porque tudo que é bom, que me faz feliz é pecado. Na verdade, ela não conheceu verdadeiramente o que é saborear da presença de Deus, o que é ter um momento dentro do seu quarto e você sentir o Espírito Santo te abraçando, você ali começar a falar em línguas e Deus falar mais e te revelar coisas. Então, assim,
é isso que a gente quer transmitir para vocês viverem e passarem a realmente ter esse anseio na presença de Deus, né? Porque é muito bom estar onde Deus quer que a gente Nossa, esteja. é maravilhoso. Então, é isso. É só um pouquinho do gostinho que a gente quer que vocês tenham. Verdade. É Glória a isso, Deus. gente. Obrigada, gente. Posso me despedir, Claro. então? Obrigada. Deus abençoe você que está aí em casa, nos ouvindo. Coloque em prática. Coloque em prática, porque você vai ver o quão maravilhoso é. Os primeiros dias, como a Gabi disse, vai doer. Eu falei que não dói, nem às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Mas é maravilhoso. Deus abençoe. Prazer estar aqui, meninas. Obrigada mesmo pelo convite. É isso, gente. Ó, se você gostou, curte, sério, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse programa para abençoar outras vidas, para que Deus fale no coração de outras pessoas. E lembrando que a ADCI fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Praia de Taparica, Vila Velha. Se você estiver passando por aqui, Vila Velha, faça-nos uma visita, tá bom? Se você não tem uma igreja, se você ainda não conhece Jesus, faça-nos uma visita. Você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido aqui conosco. E Deus tem muito para falar no seu coração, tá bom? Deus abençoe vocês. E é isso. Beijão. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe.